necessidade, que eu chamo de suprema necessidade, você vai descobrir que você não terá mais nenhuma necessidade. Eu disse: Senhor, qual é a suprema necessidade que supre todas as demais necessidades? E uma voz tão linda, tão maravilhosa no meu espírito falou fortemente: ser cheio do Espírito Santo. A suprema necessidade é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E aquilo me impactou, porque foi um rema para a minha vida. E o entendimento começou a brotar, a desabrochar, e eu comecei a receber luz. E eu disse: Senhor, então eu quero ser cheio. Mais que cheio, eu quero estar. Eu quero transbordar do teu Espírito, doce Espírito Santo, bendito Espírito Santo, enche-me, enche-me, enche-me. Eu quero ser cheio. E depois de alguns dias clamando ao Senhor pela plenitude do Espírito Santo, para que Ele me enchesse, eu recebi uma outra visitação e uma outra ministração no meu espírito. Você já está cheio? E por alguns segundos eu disse: uau! E quando eu parei, o Espírito ministrou: cheio de pecado, cheio de sujeira, cheio de escombro, cheio de entulho, cheio de mentira, cheio de enganos. E aquilo foi tão impactante que eu caí de joelhos e disse: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E o Espírito disse: eu não posso encher aquilo que já está cheio. E essa frase mudou a minha vida. Eu não posso encher aquilo que já está cheio. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, estudamos a história dos avivamentos, nós vamos descobrir que há algo em comum em todos os avivamentos. Todos os homens e mulheres que foram usados por Deus com impacto, com poder, que fizeram diferença na sua geração, eles tinham algo em comum. Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E o Senhor disse: eu quero te encher. Mas para que você possa ser cheio do meu Espírito, você precisa se auto-esvaziar-se de si mesmo, do seu eu, do seu ego, das suas próprias convicções. Eu comecei a clamar: Senhor, dá-me um espírito de contrição, dá-me um espírito de quebrantamento, porque eu estava ávido, faminto. Eu digo: Senhor, dá-me dos dons espirituais. E aí foi quando o Espírito Santo me deu luz que não há ativação dos dons sem a presença manifesta do Espírito Santo em um lugar, ou em uma vida, ou em uma comunidade. Então, na medida que nós recebemos esse nível de entendimento, de revelação, na medida que nós nos abrimos ao mover do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo começa então a efetuar uma obra de poder, nos levando a uma rota, a um caminho de contrição, de rendição, de entrega, de humilhação. Então nós começamos
a experimentar o mover de Deus numa dimensão por nós ainda não experimentada até então. Você poderia me perguntar, mas o que isso tem a ver com missões? Tudo. A obra de Deus só é possível ser realizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Falar de missões é falar do doce Espírito Santo, é falar do dunamis, é falar do poder de Deus, do power. E nós precisamos entender isso. E quando o meu entendimento começou a se abrir para esta realidade, e isso mudou completamente a minha forma. E hoje eu vejo o campo missionário e vejo muitas pessoas abordando, focando missões, falando muitas vezes do efeito, mas não tratam da causa. E nós precisamos entender então a causa. E o meu alvo é focar nessas ministrações a causa. Ou seja, nós precisamos de uma igreja incendiada. O Senhor diz que Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. E Deus está realmente desejoso em nos incendiar com fogo, 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 fogo do seu Espírito Santo. Ele quer derramar do seu poder, Ele quer derramar da sua graça, Ele quer manifestar da sua glória, Ele quer realmente se revelar ao meu e ao seu coração. Mas para isso, nós precisamos de quebrantamento. Eu creio que essa é a maior necessidade da igreja brasileira. Eu creio que aí está a chave, a resposta para as etnias. Eu creio que nós precisamos realmente clamarmos por vinho novo. Eu quero que você diga para quem está à sua direita ou à sua esquerda, diga a ele ou diga a ela, nesses dias tem vinho novo. Diga. Diga, tem ativação. Diga, tem empoderamento. Sim, tem vinho novo. Deus está trazendo vinho novo, uma nova unção de ativação, trazendo despertamento. Ele quer nos incendiar com o fogo do seu Espírito Santo. Queridos, Ele quer que eu e você saiamos daqui nessa primeira plenária convictos de uma coisa, que Ele não pode encher aquilo que já está cheio. Eu quero que você reflita nisso. Isso não é uma pregação, é mais uma reflexão. Eu quero que você pondere, porque isso tem mudado a minha história. Isso mudou a minha ótica. Isso mudou a minha vida. E eu descobri que não existe vasos grandes. Deus só usa vasos pequenos. E o vaso é de barro. É que com temor e com muito tremor que a obra de Deus ela é estabelecida, que o reino de Deus é implantado. E Deus está trazendo uma nova visão. Eu sinto que Deus quer nos levar de volta a Jerusalém. Não no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. E novamente voltarmos para o modelo. E nós precisamos então ali novamente mergulharmos na simplicidade do Evangelho e crermos no poder da cruz
e uma vida centrada na palavra de Deus, mas uma vida de rendição e de dependência, de entrega, de obediência e de submissão a Deus. Eu entendo que essa conferência missionária, ela é uma conferência de alinhamento. É o que Deus ministrou ao meu espírito, ao meu coração. Deus quer alinhar o nosso coração com o coração dele. Deus quer alinhar a nossa mente com a mente dele. Deus quer alinhar a nossa vontade com a vontade dele. É isso que eu chamo de alinhamento. Ele está vindo, ele vai nos envolver com a sua glória, com o seu poder. E durante esses dias ele vai estar ajustando o zoom espiritual, meu e seu. Eu já fui tremendamente impactado, ministrado nesta noite, neste lugar, pela ministração do louvor, pelos cânticos, pelas letras. Tremendamente, absurdamente. Então eu entendo que Deus está se movendo, e Ele vai se mover com poder, com graça, com unção, durante esses dias, para o louvor da sua glória. Então você precisa se encher de expectativa. Você poderia me perguntar, mas por que, pastor? Porque a palavra do Senhor declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, pedimos ou imaginamos. Deixa-me dizer algo a você. Nós precisamos começar a acreditar no infinitamente mais. No infinitamente mais. Nós precisamos crer que seremos surpreendidos, não por causa do homem, mas por causa dele. É Ele que é poderoso, é Ele que é poderoso, é Ele, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. E Ele declara: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu entendo que esse é um tempo de ativação profética. O maior avanço missionário hoje será por causa de uma ativação profética. Nós vamos receber luz, clareza. Então nós precisamos clamar como Paulo clamou à igreja de Éfeso, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para entendermos a nossa vocação, o nosso chamado, para entendermos o propósito pelo qual fomos alcançados. Conhecermos o propósito de Deus e discernirmos o propósito de Deus em cada tempo e o modo, a metodologia, a dinâmica, a criatividade com que Ele quer se revelar, se manifestar em cada tempo, é sabedoria. E nós precisamos clamar por essa sabedoria do alto. Deus quer te envolver com a sua glória e com o seu poder. Ele quer usar a sua vida de uma forma criativa. Acredite, você está em um dos maiores campos missionários, que é Campinas, a segunda cidade maior do estado de São Paulo. Eu não limito missões apenas transcultural. E a minha área de especialização é missiologia, acredite, de formação. Depois eu quero compartilhar algumas experiências de campo. Mas eu quero dizer para vocês que aonde Deus te tem estabelecido, ali é o seu campo missionário. Ali é o local onde Deus quer te usar com graça, com unção, com sabedoria, com ousadia,
com intrepidez, com criatividade. A tua boca é a boca de Deus. Você é o profeta de Deus para esta cidade. Você é o profeta de Deus para a geografia a qual Deus te tem estabelecido, em qualquer parte desta nação, ou além mar, ou em qualquer outro continente. Deus quer, Ele vai te usar. E nós precisamos nos colocar à disposição dEle, porque Ele quer manifestar o poder dEle. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor não pode encher aquilo que já está cheio. Agora eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem ministrado há alguns anos no meu coração. Sem sacrifício não há fogo. Diga, sem sacrifício não há fogo. Mas sem fogo não há glória. Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Pouco sacrifício, pouco fogo. Pouco fogo, pouca glória. O que é sacrifício? É renúncia. Sem sacrifício não há fogo do Espírito Santo. Sem renúncia, sem uma vida de renúncia, não haverá fogo. Se não há fogo, não há glória. Se não há glória, não há vida. Não há vida abundante. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Nós somos chamados para nos movermos na plenitude do poder da ressurreição. Terça-feira eu ministrei, dei uma palavra à igreja a qual nós servimos. Eu disse, por que o poder da ressurreição não é visto, não é manifestado na nossa geração? Porque não há ressurreição enquanto não houver morte. E Paulo diz que o poder que foi liberado para se manifestar na noiva, a igreja, o corpo vivo do Senhor Jesus, é o poder da ressurreição. Mas não há ressurreição se não houver morte. Morte do corpo do pecado, morte do velho homem, morte da velha natureza, morte para os nossos desejos, morte para as nossas paixões egoístas, mesquinhas. Eu sei que eu estou aqui com muito temor, pastor, acredite. Eu sei o zelo que o senhor tem pelo seu púlpito, por isso eu o respeito. Eu não vim trazer doutrinas aqui. Por favor, apenas pregar a palavra de Deus, é a única coisa que eu sei. Eu não tenho uma mensagem de autoajuda. Não creio na teologia da prosperidade. Tenho formação em coach e não acredito no coach como substituto do Espírito Santo, apenas como ferramenta. Eu creio que a obra de Deus é movida pelo poder do Espírito Santo. Eu creio numa visão que Deus me tem dado de uma noiva adornada de branco. Mas deixe-me dizer algo para você, não fique escandalizado com o que eu vou te dizer agora. Essa noiva que o Senhor tem me mostrado, ela está vestida de coturno. Ela marcha pelas nações, ela marcha pelas etnias,
É uma noiva vitoriosa, sem mácula, sem ruga, mas ela usa coturno porque ela é uma noiva guerreira. É essa visão que eu tenho. Você é a noiva de Cristo. Você faz parte. E Deus quer te estabelecer, Ele quer te levantar com poder, com graça, com unção, com revelação, com autoridade, para que você marche de coturno, porque você é guerreira. O Senhor me deu uma palavra recentemente, ali de Jeremias. Estou abrindo meu arsenal e eu estou dando armas espirituais para os meus filhos. É tempo de guerra, igreja. É tempo de nos posicionar. O reino de Deus é estabelecido pela força. Mateus capítulo 11. É dessa forma, é desse jeito. E nós precisamos, na unção, no poder e na autoridade do leão da tribo de Judá, marcharmos por essa cidade e saquearmos o inferno. Deus quer usar a sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Você existe por causa de um propósito. A Missio Dei, a missão de Deus para a tua vida é pregar o Evangelho a todas as criaturas e fazer discípulos de todos os bairros e em todos os lugares aonde o Senhor te enviar. Esse é o desejo do coração do Pai. Esse é o desejo do coração do Filho. Esse é o desejo do coração do Espírito Santo para mim e para a sua vida, para a nossa geração. Esse é um tempo de despertamento. Esse é um tempo onde Deus quer nos levar a um posicionamento. Onde Deus quer realmente trazer o fogo do seu Espírito Santo e nos incendiar. E o despertamento que precisamos para realizarmos e cumprimos com o seu chamado. Queridos, Deus quer te usar. Mas lembre-se, sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória. Deus está pedindo nessa 18ª conferência missionária, dessa igreja tão linda, tão abençoada, tão ungida, algo glorioso, que está tudo relacionado com aquilo que foi profetizado através dos louvores. O tempo todo. O tempo todo. Se você pegar as letras dos cânticos, eu não disse absolutamente nada, talvez com palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Ou seja, esse é o tempo do mover do Espírito Santo, realmente soprar fortemente nesse lugar. Ele quer abalar as nossas estruturas. Tudo aquilo que é palha, é madeira, é feno, precisa ser queimado pelo fogo refinador, pelo fogo santificador, pelo fogo purificador do Espírito Santo. Ele é santo e Ele está nos chamando a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade, a uma vida de comunhão, a uma vida de entrega, a uma vida de rendição. Esse é o desejo do coração dEle, porque Ele quer manifestar a glória dEle através da sua vida, porque Ele quer soprar fortemente o vento do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nesta geração, nesse tempo. Queridos, em tempos de crise, que Deus levanta homens e mulheres que farão diferença na sua geração. Estude a história dos avivamentos. Nós precisamos de uma geração inconformada com a superficialidade, com o oba-oba, com o modismo. Nós precisamos
clamarmos ao Senhor que nos leve a águas profundas do seu Espírito Santo. Nós temos que reconhecer que as águas ainda estão aqui no tornozelo. Águas profundas. E eu quero entrar nesse rio. Eu quero beber desse rio, e você vai ter fome, você vai ter sede, porque o Espírito Santo está se movendo neste lugar. Ele está gerando fome, sede no seu coração. Mais fome pela presença dEle, mais sede pelo fogo, pela glória, pela manifestação do poder dEle. Deus quer nesses dias fazer algo diferente na minha e na sua vida. Você está aberto? Você está aberto ao mover de Deus? Você está aberto a dizer: sim, Jesus, eu me abro ao mover do teu Espírito Santo. Eu quero mais. Eu quero ser impactado. Eu quero ser transformado. Avivamento é de dentro para fora. É de dentro para fora. Isso que é avivamento. E Deus quer nos avivar, nos incendiar. Ele quer nos encher do seu amor, para o louvor da sua glória. E nós precisamos realmente nos derramar na presença dEle. Uma porção da palavra de Deus que é tão conhecida, tão ministrada aqui nessa igreja, aqui do livro de Efésios capítulo 5, talvez um dos textos mais conhecidos pela igreja. Efésios capítulo 5, o versículo 18, eu vou estar lendo a NVI, e aqui Efésios 5, 18, a palavra do Senhor declara: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A revista atualizada diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito Santo. Eu quero trabalhar mais esse verbo, enchei-vos. É uma ação contínua, e que continuamente eu preciso estar me enchendo, e na medida que eu abro o meu espírito a me encher do Espírito Santo, então vai ocorrendo ativação, e o Senhor então vai me equipando, vai me empoderando, e vai me revestindo e capacitando para uma obra de poder. Esse texto tem falado muito comigo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se. Eu quero tratar apenas a parte B, mas deixem-se. Deixem-se. Nós precisamos nos deixar sermos levados. Nós precisamos nos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos permitir que Ele venha nos encher, ao ponto de transbordarmos dEle, da presença dEle, da vida dEle, do poder dEle, da glória dEle. Eu falei que o tema dessa mensagem, a nível de introdução, seria suprema a necessidade. Quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, não falta vocacionados, não falta recursos, não falta criatividade, não falta unção. Eu quero que você pense nisso. Eu nunca vi um casal cheio do Espírito Santo se divorciando. Eu nunca vi. Desconheço. Só se for de outro Espírito, mas se for do Espírito Santo é impossível. Vocês concordam comigo? Eu nunca vi uma pessoa cheia, transbordando do Espírito Santo, deprimida, angustiada. Porque uma das facetas do Espírito Santo é
amor, paz, alegria. A terceira faceta é a alegria. Ou seja, eu nunca vi um homem, um profissional liberal, um comerciante cheio do Espírito Santo que não seja promovido. Porque ele recebe a unção de Bezaleel, e ele recebe habilidade, capacitação do alto, sabedoria do alto. Ele é o melhor funcionário. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Só estou tentando justificar a minha tese. Suprema necessidade é de sermos cheios. Qual é a minha suprema necessidade? Ser cheio do Espírito Santo. Esse é o alvo principal da minha vida. Eu fiz faculdade teológica em São Paulo. Depois fiz 2 anos no Centro de Missões em Viçosa, missiologia. E eu aprendi no seminário, na faculdade teológica, que a importância de alvos, e nós devemos ter alvos mensuráveis, isso é sábio. E por muitos anos eu estabeleci alvos a nível ministerial, a nível conjugal, a nível material. E eu começava, então, abaixo desses tópicos, estabelecendo os meus alvos. E hoje só tenho um alvo. Isso é pessoal, por favor. Ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Eu só quero estar onde Ele quer que eu esteja. Eu só quero falar o que Ele quer que eu fale. Eu só quero fazer o que Ele quer que eu faça. Eu decidi abrir mão da minha vida e confiar a minha vida sob a regência, sob a supervisão, sob o domínio, sob o controle do Espírito Santo de Deus. E eu me tornei uma pessoa feliz. Feliz. Essa foi a coisa mais impactante na minha vida. Eu quero viver para a glória de Deus. Isso é possível vivermos para a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo. E é tudo o que eu quero. É tudo o que eu preciso. É tudo o que eu desejo. Eu não almejo grandes púlpitos. Aliás, acredite, se tratando da minha pessoa, eu não tenho essa ambição. Eu estou hoje ministrando para uma das maiores igrejas da cidade de Campinas. Não conheço uma igreja nessa cidade que tenha a visão missionária que essa igreja tem. Não conheço. O meu ministério não tem a visão missionária. Nós temos visão missionária, mas não no nível que vocês têm. Então, eu os considero como a maior igreja. A medida de Deus é bem diferente da nossa medida, porque Deus não vê como o homem vê. Então nós precisamos entender o coração de Deus. Qual é o palpitar do coração de Deus? Qual é a batida do coração de Deus? Vocês captaram? Vocês conseguiram entrar na frequência do Espírito e sentir a batida do coração de Deus? Almas, missões. A irmã compartilhou que por muitos anos vocês ficaram com bancos de madeira porque investia todo o dinheiro em missões. Eu me senti tão envergonhado. Me segurei para não chorar, irmã. Eu me senti tão... É como se eu levasse um tapa no rosto, assim, do Espírito Santo, entendeu? Disse, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa.
eu estou diante de uma das maiores igrejas que eu já ministrei nesse ano. A visão, ela atrai a unção. E Deus tem dado visão, mas Deus está ativando mais esta visão. Deus vai estar derramando do óleo fresco da unção do seu Espírito Santo. Então Ele está nos dizendo aqui de uma forma muito simples, mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque deixem-se, muitas vezes está obstruído o conduto, o canal, aonde o azeite, o rio de Deus quer fluir até as nossas vidas. E nós precisamos clamar, nós precisamos orar, como eu orei. Eu disse, querido Deus, fiz uma oração que você vai até falar, esse cara é louco. Eu disse, Senhor, manda alguns caminhões e manda algumas retroescavadeiras para tirar todo o lixo da minha vida. Eu fiz esta oração. E começou-se um processo que nós chamamos e conhecemos como processo de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Deixe-me dizer algo. Deus quer que o canal seja desobstruído, o conduto. Recentemente o ralo do meu banheiro estava entupido e a água não escorria. Eu tive que abrir, eu tive que colocar um saquinho plástico, eu estava sem luva, e ali eu comecei a tirar cabelo, comecei a tirar, eu tenho netos, entendeu? E comecei a tirar sujeira, e comecei a tirar sujeira. Irmãos, eu vi tanto cabelo ali que teria que ter feito uma peruca para mim. Você entende isso? E eu percebi que algo entupido. Será que não existe algum canal entupido na sua vida, nas nossas vidas? Que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor e nos humilharmos diante dEle. Sabe, queridos, Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos diante da sua potente e soberana mão. É diante do Senhor. Deus quer trazer um renovo. Deus quer soprar do vento do seu espírito. Mas nós precisamos estarmos abertos para que todo entulho, em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, seja removido. E a remoção vem através da confissão, do quebrantamento, do arrependimento. Arrependimento. A igreja brasileira precisa de arrependimento. Nós precisamos clamar pelo espírito de arrependimento. Eu sei que está sendo uma pegada um pouco diferente, talvez, do que você já ouviu em termos de congresso missionário, mas é isso que Deus me mandou entregar. Sabe por quê? Porque o rio de Deus quer fluir através da sua vida, torrencialmente, às nações. Então deixem-se, né? Então nós precisamos deixar
Eu estou olhando para o relógio aqui. Já eu paro, tá? Deixem-se encher-se pelo Espírito. Agora, como? Presta atenção no verso 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amados, é um texto maravilhoso. Aqui está o como nós podemos nos deixar encher do Espírito Santo depois que há conversão, arrependimento, quebrantamento, contrição, né? Então, deixando-se, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vi a irmã aqui adorando ao Senhor com cânticos, dando liberdade, enquanto ela estava ministrando louvor aqui. Nós temos que começar a dar esta liberdade no Espírito, ao Espírito Santo de Deus. Comece a realmente com cânticos espirituais, falando entre vós com salmos, salmodiando. Nós precisamos voltar a essas práticas espirituais. Eu não quero me deter, por causa da minha voz também, mas o verso 20 declara: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças, em tudo dai graças. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que tem, algo que tem impedido a vida de Deus fluir no meio do povo de Deus, é a murmuração. Você sabia que murmuração é pecado? A Bíblia diz: não murmureis, é mandamento, não murmureis. Irmãos, eu amo o calor, e as pessoas estão o tempo todo murmurando por causa do calor, e quando é frio as pessoas estão murmurando porque está frio. Quando está chovendo é porque está chovendo, quando está seco é porque está seco. Irmãos, isso é pecado. Mas eu tenho visto isso no meio do povo de Deus. Não murmureis. Vamos ter uma atitude de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus pelo calor. A irmã me disse: aqui na nossa igreja não tem ar-condicionado. Eu falei: glória a Deus. Meu Deus, se tivesse ar-condicionado, eu não ia conseguir ministrar aqui hoje. Eu amo o calor. Eu vim do Mato Grosso. Você tem noção? Esse calor aqui, para mim, isso aqui está de boa. Ou seja, seja grato ao Senhor em toda e qualquer situação. Eu estou falando coisas muito simples, irmãos. Eu não sou teológico, entendeu? Eu sou pastor de ovelhas. Eu não sou conferencista. Irmãos, eu tenho plantado muitas igrejas do zero, em várias cidades, em vários lugares. O meu ministério é implantação de igreja local. Sempre começa eu e minha esposa do zero, mas do zero, irmão, só eu e ela, e uma Bíblia. Eu quero dizer para você que eu amo ministrar para ovelhas. Eu quero que você receba uma palavra prática, simples, que você possa colocar em prática. Eu não quero usar uma terminologia missiológica. Não, irmãos, isso não tem valor. Então, Deus está nos dizendo aqui, com tanta simplicidade, dando graças constantemente. Constantemente. A quem? A Deus. Como eu sou grato a Deus por tão grande salvação, pela vida, pelo ar, pela família, pelos irmãos, pela dádiva de ter o meu nome escrito no livro da vida, de ter sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por ser templo, habitação, morada do Espírito Santo de Deus, por ter o selo, que é a presença do Espírito,
na minha vida gratidão. Seja grato ao Senhor. Glorifique a Deus pela igreja maravilhosa que Ele te proporcionou. Seja grato a Deus pelo casal ungido que Deus tem estabelecido à frente desse ministério. Irmãos, eu conheço ele há muito mais tempo do que ele me conhece. Mas muito. Eu ouço falar desse homem. Sabe o que me impressiona nele? Caráter. O que chama atenção no homem não é a unção, é o caráter. Quem tem caráter tem unção, mas quem tem unção nem sempre tem caráter. Ele tem caráter, por isso ele tem unção. Quantos escândalos. E você tem um casal referencial. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Uma igreja missionária é uma igreja cheia de gratidão. É uma igreja que celebra, é uma igreja que adora, é uma igreja que glorifica a Deus. É uma igreja que ama ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que eu estou na introdução da ministração, mas eu entendo que devido ao horário, eu tenho que ser sensível. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo agora para falarmos com Deus. Fala, Espírito Santo, revela-me todo entulho, todo escombro, toda sujeira que porventura ainda exista no meu coração. Há alguma área na minha vida que está obstruída, entupida, que está impedindo a minha conexão com o teu trono, que está me impedindo de ouvir a tua voz, que está me impedindo de fluir no meu trabalho, no meu lar, na minha casa. Eu gostaria que você falasse com Deus. Eu não sei se a equipe de louvor ou soltar um louvor, não sei como vocês fazem aqui, ou se não um louvor apropriado. Não sei se é possível, mas se não, não tem problema. Mas eu gostaria que você falasse com Deus. Onde você está? Ao teclado, glória a Deus, se for possível. Mas eu gostaria que você falasse agora com Deus. Que você rasgasse o seu coração na presença de Deus. Querido Deus, dá-nos um espírito de contrição. Dá-nos um espírito de quebrantamento. Abra os olhos do nosso entendimento. Tira os véus do nosso entendimento. Dá-nos luz. Dá-nos graça, dá-nos revelação, ensina-nos a nos humilharmos diante da Tua potente e soberana mão. Querido Espírito Santo, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós aprendemos nesta noite que o Senhor não pode encher aquilo que já está cheio. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Dá-nos um coração contrito. Dá-nos um coração quebrantado. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus
está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Ele é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Esse tipo de adoração que move o trono de Deus e que libera a unção, a ativação e traz empoderamento sobre a igreja viva do Senhor Jesus. Quero passar a palavra ao homem de Deus, pastor Chloe.
Deus. Deus é fiel. Há poucas semanas nós estamos com o John e o David conosco. Compartilhando e ministrando, desafiando-nos a respeito do arrependimento, quebrantamento, para que possamos ouvir a voz do Senhor, para que possamos ouvir e perceber a direção do Senhor. E a palavra que ouvimos hoje confirma aquilo que nós já temos ouvido, porque canais entupidos não possibilitam receber de Deus a direção, não possibilitam receber de Deus a visão, não possibilitam receber de Deus a direção, ouvir a sua voz. Não haveria um início mais apropriado para esse tempo de conferência, com o tema que nós temos para esse ano, do que recebemos essa palavra. Um chamado para o nosso posicionamento diante de Deus, para fazermos esse tipo de oração. Senhor, vem e limpa. Senhor, vem e remove tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que bloqueia. Não só porque queremos ouvir claramente, mas porque queremos ser também canais desimpedidos para o fluir dessa graça, para o fluir dessa unção, para o fluir dessa cura que deve alcançar a outros ao nosso redor, que deve alcançar as nações. Obrigado, pastor. Como ele disse, nós nos encontramos poucas vezes, também lá em Ribeirão Preto, mas desde que nos vimos e tivemos oportunidade de conversar mais, porque já tínhamos nos visto em outras ocasiões, em outros encontros lá em Ribeirão Preto, mas nunca paramos para conversar. No ano passado nós tivemos um tempo mais significativo, uma conversa, e desde então a nossa ligação tem crescido no Senhor. O pastor José Carlos, além de pastorear a igreja Betel em Porto Ferreira, também exerce um ministério apostólico entre as igrejas em células ligadas ao modelo da MDA, sendo um dos líderes no estado, e é uma honra para nós recebê-lo, viu? Com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, e graças a Deus porque pôde recuperar-se a tempo para estar conosco, né? Amanhã tem mais. Isso é só o começo. Venha com o seu coração aberto, venha com o seu coração preparado, venha com o seu coração sedento para receber mais do Senhor, para desfrutar mais daquilo que o Senhor tem. Amanhã às 16 horas, nós recomeçaremos com o tempo dos seminários. Lembrando que amanhã à tarde haverá, no final da tarde, aliás, haverá o lanche servido na cantina. E durante alguns períodos, a cantina também terá outras coisas à venda.